Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado. Estou muito feliz com a sua presença e hoje nós vamos tratar de um assunto fundamental para qualquer profissional de saúde. Gente, não importa se você é médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, biólogo, biomédico, farmacêutico, educador físico, ou é um terapeuta holístico, não importa qual, ou um cuidador de saúde, não importa qual seja a sua profissão na área da saúde. Saber inflamação, o que é inflamação, como que ela se resolve, é fundamental. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é este: como tratar a inflamação com protocolos de imunidade e saúde preventiva. É disso que a gente vai estar falando nessa aula de hoje, que é uma introdução sobre este assunto, né? Que é um dos temas mais relevantes para um profissional na área da saúde. Vou dizer para vocês o seguinte, olha, se o mundo tivesse mais profissionais especialistas neste assunto, né, que a gente poderia chamar aí de, bom, eu sou imunologista, inflamatologista, podemos chamar assim, um inflamatologista, que é o estudante, é um especialista, é um profissional de saúde que se dedica a esse tema inflamação. Se o mundo tivesse mais profissionais especialistas nesse assunto, penso, sinceramente, que nós teríamos mais pessoas saudáveis do que doentes no mundo. Tá bom? Mas muito mais saudáveis do que doentes. Você sabe, meu sonho é ver um mundo de pessoas saudáveis e, por isso, a gente precisa entender muito sobre inflamação. E você, que é estudante aqui do curso Corpo Blindado, se você quiser se destacar no mercado como um profissional que cuida das pessoas antes delas adoecerem, então descubra tudo sobre inflamação. Nós vamos explorar este assunto fundamental da imunologia em uma série de aulas exclusivas aqui no curso Profissionalizante Meu Corpo Blindado. Essas aulas não vão para a internet, não vão para as redes sociais, é só para vocês que são alunos e alunas do curso, tá bom? E hoje, nós, nessa aula, que é a introdução desse tema, que vai ser uma série, tá, pessoal? Então, próxima quarta a gente continua, depois mais, e assim vai. A gente vai explorar esse tema o máximo que a gente puder. Hoje nós teremos, nessa aula introdutória, as bases científicas sobre inflamação. E aí, nas próximas aulas, nós iremos conhecer os protocolos de imunidade e saúde preventiva para o tratamento da inflamação. Tá legal? Então, hoje é a introdução, é a base, é o fundamento. Então, muita atenção nessa aula de hoje, para que depois você consiga acompanhar os protocolos nas próximas aulas. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, a inflamação não é uma doença? Sendo uma doença, não deveria ser diagnosticada somente por médicos? Como que eu posso tratar a inflamação de meus pacientes sem usar remédios? Gente, preste muita atenção. Existem muitos medicamentos usados na medicina convencional para tentar tratar, para tentar equilibrar a inflamação. O problema é que esses medicamentos têm efeitos colaterais severos sobre o equilíbrio da imunidade. Os anti-inflamatórios, os analgésicos, os corticoides, eles literalmente matam células imunológicas, né? Então, não mata o corpo, mas alérgica a imunidade. E isso a gente não quer. Então, a lógica é a seguinte: se existem protocolos naturais de imunidade e saúde preventiva, né, já que existem esses protocolos, para que tratar a inflamação usando medicamentos? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Né? Então, por que usar medicamentos se existem métodos naturais? Nesse curso, nós vamos descobrir a causa da inflamação e nós vamos entender quais são os protocolos
não medicamentosos para o seu tratamento, o tratamento da inflamação. Por isso, mesmo que você não seja médico ou médica registrado no conselho de classe, você vai poder sim usar esses protocolos. Ah, mas doutor Luiz Augusto, eu sou médico, eu sou médica. Mesma coisa, você também deve usar esses protocolos, porque eles são mais efetivos do que os medicamentos que vocês conhecem. Mas muito mais. A diferença é que eles precisam de mais tempo para que o organismo assimile e gere os efeitos esperados. E aí precisa de mais paciência, tanto do paciente, aí precisa, olha só que curioso, mais paciência do paciente, caso você siga esses protocolos naturais, ao invés dos medicamentos, ok? Porque demora mais tempo para ter o efeito, mas os efeitos são fantásticos. É o efeito corpo blindado que eu gosto tanto de falar com vocês. Tá certo? Então, vamos começar respondendo a pergunta principal deste tema. Anote aí para mim. O que é a inflamação? O que é a inflamação? Gente, preste muita atenção que eu vou explicar, tá? Depois eu posso digitar para vocês e copiar e colocar no chatzinho. O que é a inflamação? Vamos lá. A inflamação é uma condição fisiológica. Anotaram isso aí? A inflamação é uma condição fisiológica. Então, é natural. Não tem como viver sem inflamação. Tá bom? Então, é uma condição fisiológica de ação do sistema imunológico. Toda vez que o sistema imunológico está em ação, nós temos uma inflamação. Quando isso acontece? Quando o sistema imunológico, as células imunológicas identificam algum sinal de perigo no corpo. Tá? E se surge aquele sinal de perigo, elas entram em ação. Graças a Deus, que bom que é assim. Porque senão, gente, era impossível, eu posso usar essa expressão, ela é forte, mas eu devo usar essa expressão, era impossível existir organismos pluricelulares com órgãos, sistemas como o nosso, extremamente complexo. O corpo está o tempo inteiro passando por várias situações em que ele precisa ser reparado, cicatrizado, limpo, fazer limpeza, eliminar tecidos mortos, tirar bactéria do lugar errado, tirar fungo do lugar errado, vírus e assim por diante. Então, isso é natural, isso tem que acontecer. Tá certo? Isso é fisiológico. A inflamação faz parte da fisiologia do corpo. Não tem nada de errado com isso. Então, para começar a entender a inflamação, nós vamos observar agora com bastante atenção o macrófago. O macrófago é uma das células imunológicas mais importantes do corpo, porque, olha só, os macrófagos nascem na medula óssea, na forma de monócitos, eles migram pelos vasos linfáticos e pela corrente sanguínea até os tecidos, todos os tecidos, tá? Em todos os tecidos do corpo tem macrófago. Na pele, no pulmão, nos rins, no fígado, no intestino, na bexiga, na vagina, no pênis, no olho, no ouvido, no cabelo. Na mucosa da boca, na mucosa do nariz, no corpo inteiro, ó, tem macrófago. No pulmão, e eles estão lá para quê? Eles estão ali para identificar se tem alguma lesão naquele tecido, se tem alguma bactéria perigosa, se tem algum vírus perigoso, se tem algum tecido morrendo e liberando sinais químicos de morte. Ok? Então, os macrófagos, anotem isso, tá?
Os macrófagos é a primeira célula que dá o gatilho da inflamação no corpo. Certo? Então, o macrófago é que vai falar, opa, comece a inflamação. Então, o que nós vamos fazer agora é ver uma ilustração científica, um vídeo científico, onde o macrófago vai iniciar um processo inflamatório em um tecido no corpo. Eu vou usar aqui como ilustração o pâncreas. Porque o pâncreas, professor doutor Luiz Augusto, é só um exemplo. Poderia usar outro tecido. Poderia usar o pulmão, mas eu quero usar o pâncreas. Por quê? Sinceramente, é um dos tecidos que mais inflama hoje em dia, é o pâncreas. Por causa do nosso estilo de vida totalmente desregrado, sem atividade física, com falta de hidratação, ainda usando uma série de suplementos inadequados, mais medicamentos e assim por diante, xenobióticos, poluição e muito açúcar, tudo isso leva à inflamação no pâncreas, forçando a produção de muita insulina. Então, nós vamos entrar agora dentro do pâncreas, deixa eu mostrar aqui para vocês, observem com muita atenção. Aqui, ó, já estou aqui dentro do pâncreas, tá? Que é o pâncreas. E aqui no pâncreas, nós vamos observar, aqui é uma ilustração, tá? Então, essas cores, elas são de alegoria. Claro que essas cores não são cores reais lá do pâncreas, mas aqui eu estou com uma resolução de aumento aqui do pâncreas e nós estamos vendo as ilhotas de Langerhans. Langerhans é o nome do cientista que descobriu essas células. Elas são responsáveis por produzir insulina. As células beta das ilhotas de Langerhans, elas produzem insulina. Isso é fundamental para que a gente possa levar a glicose do sangue para dentro dos tecidos. Sem insulina, a situação se complica. E o corpo vai prejudicando cada vez mais. Então, isso seria uma condição normal. O problema é quando o corpo entra numa situação de estresse muito séria e ele começa a ter falhas na produção dessa insulina. É aí que começa o problema. Radicais livres, que vocês vão ver aqui sendo produzidas numa cor meio amarelinha. Já estou mostrando aqui, estão vendo esses sinais amarelos aqui, ó? Isso aqui é glicose chegando para que as ilhotas de Langerhans aqui no pâncreas possa produzir insulina, que são essas bolinhas roxas que estão sendo produzidas aqui, ó. Nós já vamos ver a animação, tá? Mas eu quero chamar muita atenção para vocês aqui nessa imagem, muita atenção mesmo, dessas células aqui, ó. Então, deixa eu marcar elas. Vou marcar aqui de vermelho, ó. Vou pegar uma marcação vermelha. Essa aqui, peraí, deixa eu fazer umas bolinhas aqui que vai ficar mais bonito, ó. Essa aqui, cadê mais? Essa aqui uma outra, ó. Aqui outra, aqui tem outra aqui escondidinha, aqui tem uma outra, olha a outra aqui. Adivinha que células são essas? Isso são macrófagos. Ok? Estes macrófagos, então vamos escrever aqui, macrófagos. Cadê? Cadê aqui o meu escrito? Macrófagos. Esses camaradas, esses macrófagos, eles serão os responsáveis por dar início ao processo inflamatório aqui no pâncreas, se tiver algum sinal de perigo. Um sinal de desgaste, um sinal de excesso de glicose que chegou, as células não conseguem mais dar conta do recado, e aí, meu Deus do céu, temos que iniciar um reparo tecidual. Aí começa a inflamação. Vamos dar uma olhada com muita atenção nisso, então, tá? Vamos ver a inflamação dando start aqui num pâncreas super saturado por excesso de insulina que chegou ali. Não deveria ter chegado tanta insulina, sim, chegou e aí começou a complicar as coisas. Dá uma olhada só. Então, aqui, ó, eu comecei a exaurir a capacidade de ação do meu pâncreas.
tanto, é tanta glicose que chegou, foi tanta insulina, que isso levou à exaustão dessas células, elas começaram a produzir radicais livres. Cadê os radicais livres? Aqui estão eles. Essas bolinhas aqui que está sendo mostrada na ilustração, tá bom? Que está chegando ali, e os macrófagos imediatamente vão entrar em ação. Olha aqui. Está aqui um macrófago, daqui outro. Olha aqui eles acendendo. Opa, sinal de perigo. Então, vamos dar um zoom agora. Essa é um aumento de 250 mil vezes, ok? E nós entramos dentro do macrófago. Então, deixa eu só voltar aqui o vídeo um pouquinho para vocês verem isso acontecendo. É lindo demais isso aqui, gente. É espetacular. Então, ó, estão ali o sinal de perigo chegando, radicais livres chegando, células morrendo. Esses macrófagos agora vão entrar dentro dele. Vamos dar um zoom? Tá aí. Estamos dentro do macrófago. Vamos agora dar um zoom ainda maior. E nós vamos entrar, estão vendo aqui a mitocôndria no macrófago? Nós vamos agora observar essa mitocôndria começando a produzir radicais livres. O que são esses radicais livres? Vamos tomar nota disso, anota aí para mim. Esse é o primeiro sinal de perigo da inflamação. Radicais livres são moléculas liberadas pela mitocôndria, lá dos macrófagos, no tecido, quando este macrófago recebe um sinal de perigo naquele tecido. Então, são radicais livres. São derivados do oxigênio. Por isso que sai de dentro da mitocôndria. Lá dentro do macrófago, começa a liberar um tanto de radical livre. É como se ele estivesse acendendo, literalmente. Sabe quando você acende uma lâmpada na sua casa? É isso. Legal, né? Pensar, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, ele acende. Vocês viram isso aqui na ilustração. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês repararem de novo. Ó. Eles estavam lá dormindo, felizes da vida. Ah, tá tudo bem aqui, não está acontecendo nada demais. Mas aí começou a exaustão do tecido. Ó. Chegando muita glicose, aí produziu aquele tanto de insulina, um excesso de insulina. E aí, as células estão morrendo. Por favor. Aí eles acendem. Olha eles acendendo. Esse acendimento desses macrófagos, eles acontecem aí, ó, na mitocôndria, dentro. Olha lá, o radical livre, ó, sendo liberado. Estão vendo aí? Free radicals, ou radical livre, são essas bolinhas azuis. E o que isso vai fazer, gente? Agora vocês vão observar um dos fenômenos mais bonitos da natureza. Nós estamos vendo dentro do macrófago, dentro do citoplasma, nós vamos fazer um aumento agora de 7 milhões de vezes. É absurdo isso aqui, ó. Então, a gente está saindo de 250 mil vezes e nós vamos entrar dentro do macrófago, já estamos lá dentro e vamos aumentar agora em 7,1 milhões de vezes. E vamos observar aqui, ó, essas proteínas aqui no fundo, ó, essas aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês enxergarem. É muito bonito isso. Eu vou com muita calma. Então, essas proteínas aqui, ó, essa, deixa eu pôr aqui uma outra corzinha para ficar mais bonito. Ó, peraí. Vou pegar aqui de vermelho, ó. Então, essa aqui. Vamos dar um zoom para enxergar essas proteínas aqui, tá legal? E vamos elas trabalhando. Elas só vão entrar em ação quando tiver esse sinal de perigo, quando vier esses radicais livres forem liberados aqui dentro do macrófago. Sensacional. Então, vamos dar esse zoom aqui de 7 milhões de vezes e vamos enxergar. Tá aí, ó. Então, vamos... Foco, foco, foco. Tá aí. Essas proteínas, elas se chamam de sentinelas. Ok? Elas identificam o radical livre que está chegando e elas começam a encaixar uma na outra. É bonitinho, olha só que lindo que é. É tipo um Lego, quebra-cabeça, ó. E elas vão criando, ó. Vai formar um pentâmero, que é um anel de 5 lados. Olha aí o pentâmero, ó. Quer ver? Vamos contar? Vamos contar. Olha aqui, ó. Uma. Vamos colocar aqui, ó. Ó, uma setinha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei 5 lados, mas são 6, né? Até mais, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, são 7. É um anel, né? Que elas formam um ring, um anel, mas são 7 proteínas sentinelas de radicais livres lá dentro do macrófago, que elas vão formar esse anel. São 7 unidades. Lindo, né? Vamos ver o encaixe de novo? É bem legal. Dá uma olhada, ó. É sensacional, gente. Olha lá ela se encaixando. Reparem que esse encaixe, isso só acontece na presença de radicais livres. Olha lá, ó. O radical livre faz ela mudar de forma, elas se agitam e começam a grudar uma na outra. E vai formando esses rings, esses anéis. Aí são 7 proteínas, uma grudadinha na outra, e forma esse anel. Vamos dar um nome para isso? Vamos dar um nome para isso. Isso daí, esse anel, ele vai encaixar com outras proteínas, que é essa que acabou de chegar aí agora, que são as proteínas adaptadoras. Essas aqui, ó, roxinhas que chegou. Roxinha não, né? Isso aqui é o quê? Que cor é essa aqui? É bege, bege. Vamos voltar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Esse fenômeno é maravilhoso, gente. A melhor forma de aprender isso é da forma como eu estou ensinando aqui. É com ilustração. Senão fica só... Olha lá, ó, proteínas adaptadoras, elas chegando. Viram só? Essas proteínas begezinhas estão chegando aí e se encaixando nesse anel. Ok? Então, elas aqui, ó. Vamos ver quantas são? Vamos contar. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7. É uma proteína adaptadora para cada sentinela. Então, 7 sentinelas se encaixam, aí vem 7 adaptadoras e gruda em cima delas. Lindo, né, gente? Sabe quanto tempo demora para isso acontecer, gente? Segundos. Aliás, nanosegundos. Aqui a gente está fazendo num tempo para nosso entendimento humano. Mas lá dentro da célula isso está acontecendo freneticamente, não para. Né? Apareceu o radical livre, está formando proteínas sentinelas. Próximo passo, vamos observar. Aí vem a próxima proteína que vai se encaixar nas sentinelas, que é essa verde aí, que é a proteína de ativação, uma enzima. Olha lá. Viu que coisa linda? Ela vai lá, se encaixa. Então, 3 proteínas de ativação, vem cá, se encaixa, formam um dímero, né? Elas formam um dímero, tá aqui, ó. Uma aqui, uma estrutura aqui, a outra do lado de cá. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, vai encaixar 2 aqui vai encaixar 2. Esses dímeros que se formam, eles não ficam presos aqui, eles grudam e saem, Dá uma olhada. É lindo demais. Vejam só. Ó, encaixou, ativou, foi embora. Encaixou, ativou, foi embora. Encaixou, ativou, foi embora. E aí, essas proteínas agora, essas enzimas ativadas, elas vão produzir as moléculas que vocês já conhecem. Quais são as moléculas que vocês já conhecem da inflamação? As interleucinas, IL-6, IL-10, IL-22, interferon gama. Tudo depende do tecido, tudo depende do objetivo do sistema imunológico. Incrível, né? Isso tudo está acontecendo lá dentro do macrófago. Esse complexo aqui, olha, a gente chama ele de inflamossomo. Inflamossomo, que é um corpo de inflamação, ele está dentro da célula e ele vai ser responsável, portanto, a produzir aqui dentro do macrófago uma série de citocinas, uma série de quimiocinas, de moléculas químicas para atrair mais células para o local. Por quê? Estou precisando de mais células aqui. Venham linfócitos, venham neutrófilos, venham eosinófilos, venham para cá, porque o bicho está pegando aqui. O tecido está morrendo, a gente precisa reparar. E aí não para mais, gente. Olha lá, ó. E vai. E essas células ativadas, elas são responsáveis por iniciar a inflamação no tecido. Tá legal? Isso tem que resolver. Isso tem que resolver. O problema é quando isso não resolve. Tá? Mas este é o início fundamental de qualquer processo inflamatório. Então, tome nota para mim. Passo 1, radicais livres.
Passo 1, radicais livres nos macrófagos. Passo 1, radicais livres nos macrófagos. Ok? Pronto. E passo número 2, ativação da inflamação nos macrófagos. Passo número 2, ativação da inflamação nos macrófagos. Pronto. Não há o que se falar de inflamação sem esses 2 passos. Certo? Muito bem. Atenção, atenção. Nós vamos precisar desses conceitos na hora que a gente vai falando dos protocolos lá na frente. Então, não ignore. É importantíssimo entender essa lógica. Não existe inflamação sem macrófago, não existe inflamação sem os radicais livres atuando dentro dos macrófagos, e é isso que vai dar o start da coisa. É isso que vai iniciar o processo. Tá bom? Dito isso, eu quero convidar vocês para um raciocínio comigo agora. Preste atenção. Todo profissional de saúde que deseja, não é da boca para fora não, tá, gente? É de verdade mesmo, de coração mesmo. Se você deseja cuidar de seus pacientes antes que uma doença crônica se instale, antes que esse paciente sofra com uma doença, você precisa conhecer 3 pontos-chave sobre a inflamação. 3 pontos-chave sobre a inflamação. Anote aí para mim cada um deles. Tá? Ponto número 1. Ponto número 1. Como começa? Como que começa a inflamação? Ponto número 1. Como começa? Você precisa descobrir isso. Quais são os gatilhos, né? Esse ponto número 1 é a mesma coisa. Como começa? Quais são os gatilhos? O que levou o corpo, o que levou aquele processo inflamatório? Ele nasce do nada? Não. Tem uma causa, tem um início. Então, esse é o ponto 1. Como que começa? Você tem que descobrir isso. E só tem uma forma de fazer isso, gente. Entrevistando o paciente, conversando com o paciente. Por isso que eu fiz várias aulas aqui para vocês de QSI, que é o questionário do perfil inflamatório. Vocês lembram disso? O QSI é o questionário da idade do sistema imunológico. O QPI é o questionário do perfil inflamatório. Aplica o QPI com seu paciente, por favor. É ele que responde, você depois ele dá notas. Você precisa daquilo ali para saber onde que está inflamado. Como que começou o negócio? Então, como que começa? Isso é fundamental, tá? Ah, doutor Luiz Augusto, não lembro mais. Vai lá e assiste a aula. Está aqui na plataforma do curso. Tanto a do QPI, que é o questionário do perfil inflamatório, quanto do QSI, que é o questionário da idade do sistema imunológico. Isso é obrigatório na sua profissão. Ok? Ponto 2. Ponto 2 sobre inflamação. Como se desenvolve? Ponto 2. Como se desenvolve? O que eu quero dizer com isso? É qual a intensidade. Como se desenvolve é qual a intensidade. Ok? Né? Quanto de célula imunológica que está chegando ainda no local? É muita? É pouca? Então, qual a intensidade? Isso é fundamental. Ponto 1, como começa, quais são os gatilhos, e ponto 2, qual a intensidade, qual a quantidade de células imunológicas que estão atuando naquela inflamação. E aí vem o fechamento, que é o ponto 3. Ou seja, como termina. Ponto 3, como termina. Qual é a resolução da inflamação? Ela acabou? Ela não acabou? Ela está continuando? Ela é persistente? Então, é isso daí, gente. Como começa, como se desenvolve, como termina. 1, com início. 2, desenvolvimento. E 3, resolução. Toda inflamação passa por essas 3 etapas.
Você, como profissional de imunidade e saúde preventiva, precisa monitorar seu paciente nas 3 fases. E dependendo do paciente que te procurar, pode ser que ele te procure na fase 1, no ponto 1, que é no início. Pode ser que ele te procure no desenvolvimento, pode ser que ele já te procure na resolução. Ok? E nós vamos descobrir quais protocolos usar mais para frente para cada uma dessas situações. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, como que eu posso saber na prática? É isso que interessa, né, gente? É na prática, não é só teoria. Como que eu posso saber na prática se existe alguma inflamação no meu corpo, ou no corpo do meu paciente, no corpo de quem eu estou tratando? Quais são os sinais que nós devemos avaliar? Essa pergunta é importantíssima, tá? Então é o seguinte, olha, existem 5, 1, 2, 3, 4, 5 sinais da inflamação. Nós vamos listar estes sinais em ordem crescente de intensidade. Tá legal? Em ordem crescente de intensidade. Então, ó, o primeiro sinal que aparece, então, sinal número 1, anote aí para mim, calor. Calor, calor, calor. Esse é o sinal, esse é o mais brando de todos. É o sinal número 1, é o calor. Sinal 1. E isso é indício da inflamação no corpo. Sentiu muito calor, opa, tá chegando uma inflamaçãozinha aí. Tá legal? Esse é o nível mais básico de início de inflamação. Calor, sinal 1. Sinal número 2, então isso é uma escala crescente, tá, gente? Eu dou do sinal mais fraco para o mais forte. Sinal número 2, então esse é mais forte do que o calor. É rubor, que é a vermelhidão. Ok? A pele fica vermelha no local onde está inflamado. É o rubor. Certo? Esse é o segundo sinal. Sinal número 3. Mais forte do que calor, mais forte do que o rubor. É o edema, que é a mesma coisa de inchaço. Esse é o terceiro sinal de inflamação no corpo. Edema, que é o nível de inchaço. Ok? E aí vocês vão se surpreender com o quarto sinal. Olha que curioso. Dor. O quarto é a dor. Ah, então vem o calor primeiro, o rubor, o edema, depois que surge a dor? É, depois que surge a dor. Esse é o quarto ponto. Quando chegou a dor, aí a inflamação já lastrou, já está mais intensa. Aí vem a dor. Interessante, né? A dor. E o quinto sinal, em termos de intensidade, é uma escadinha, tá, gente? Que a gente está subindo. Então, esse é mais forte que o calor, que o rubor, que o edema e a dor. É o mais perigoso de todos, é a disfunção. Disfunção, mais famosamente conhecido como perda de função. É o que a gente não quer de jeito nenhum. Vamos dar um exemplo. Uma perda de função. Ah, o joelho agora, toda vez que eu dobro o meu joelho, ele dói. Perdeu a função no joelho. Não é para doer. Se está doendo, é porque perdeu a função. Na hora que dobra. Entende? Aí já é artrose. Aí já é artrose. A disfunção, a perda da função, é o último estágio da inflamação. O corpo tentou de tudo, não conseguiu resolver, aí ele vai perder a função daquele órgão, daquele tecido. Agora, veio uma pergunta fundamental para o nosso entendimento sobre inflamação. Essa é a mais importante da aula até agora. Presta atenção. É possível viver sem inflamação no corpo? Estou perguntando. É possível viver sem inflamar o corpo? Existe alguma forma de prevenir a inflamação para nunca sofrer com esses sinais? Calor, dor, perdão, na ordem, né? Calor, rubor, edema, dor, disfunção. É possível prevenir isso? É possível viver sem inflamação? Gente, essa pergunta, ela
é que vai motivar pacientes te procurarem. Eu trato dezenas de pacientes por mês. Tá? Nas minhas consultas. Dezenas de pacientes por mês. Todo mundo vem com as mesmas reclamações. Dor, calor, edema. Às vezes uma disfunção em algum órgão, querer recuperar alguma coisa. Percebem isso? Como que a gente vive sem isso? Essa é a pergunta. Como prevenir? A resposta é a seguinte, gente. Depende da intensidade da inflamação. Depende da intensidade. E aí que você entra, aí que você atua como profissional de imunidade e saúde preventiva. Por isso, na nossa profissão, nós classificamos a inflamação em 2 níveis. E aí vocês vão entender o seu diferencial como profissional nessa área. Mesmo que você já seja profissional da saúde, fisioterapeuta, médico, dentista, psicólogo, não importa. Doutores e doutoras, você, como um profissional de imunidade e saúde preventiva, classifica a inflamação em 2 níveis. E você vai cuidar de cada um desses níveis de forma diferente. E é isso que a gente vai aprender aqui. Então, anotem para mim os níveis de inflamação que nós temos. Um é maior que o outro, tá? Então, por isso que eu vou colocar nível 1, nível 2. Um está abaixo, outro está acima. Nível 1, inflamação aguda. Anotaram? Nível 1, inflamação aguda. Ponto. Esse é o nível 1 de inflamação. E o nível 2 é muito mais intenso. Portanto, em termos de quantidade, ele é muito mais intenso do que o nível 1. É a inflamação crônica. Nível 2, inflamação crônica. Vamos entender a diferença, gente? De inflamação aguda para inflamação crônica? Vamos lá, preste atenção, olha só. Inflamação aguda é vida. Inflamação aguda é vida. Inflamação crônica é o início da morte. Não é fácil, não. Eu tô sendo radical aqui? Não. Isso é o básico. Isso é o básico, é o princípio da coisa. Não tem como viver sem inflamar o corpo, gente. Não é impossível. Então, inflamação aguda acontece o tempo inteiro na nossa vida. O problema é quando ela se torna crônica, é o início da morte. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Quem tem a imunidade equilibrada, ela provoca um nível de inflamação aguda no corpo. Para quê? Para resolução de situações de perigo ao longo da vida da pessoa. Tá? O tempo inteiro a gente passa por várias situações de perigo. Nós podemos citar pelo menos 7. Anote aí para mim que eu vou falar cada uma delas para vocês. São 7 condições de perigo principais, tá? Existem outras, mas essas são as principais. Que cada uma dessas 7 que eu vou falar agora, uma por uma para vocês, elas ativam o sistema imunológico no nível de inflamação aguda. Todos os dias da minha vida? Sim. Depende. Se você passar por uma situação dessa que eu vou citar aqui, sim. Tá legal? Então vamos lá. Situação número 1. Infecção. Isso é a básica de todas. Infecção. Você está sujeito a infecção o tempo inteiro, inclusive endógena. Infecção endógena de bactérias na sua pele, no seu intestino, no seu pulmão, na sua mucosa nasal, na boca, no ouvido, né? No ânus, na vagina, na bexiga, no pênis. Todas essas regiões, tem bactérias demais no corpo. E, de vez em quando, essas bactérias elas podem invadir tecidos conjuntivos que não deveria. Aí, inflamação aguda.
Pode ser uma bactéria que veio de fora também. Na comida, na boca, ó, mão suja, contaminada. Pode ser um vírus respiratório, pode ser um vírus que veio da sua mão, pode ser um fungo, pode ser um verme. São infecções. Infecções com micro-organismos ou vírus. Essa é a primeira. Segunda situação, que leva à inflamação aguda no corpo. Que bom, viu, gente? Isso não é ruim, não, tá? Isso tem que ter. Segunda, queimadura. Anote aí para mim. Queimadura. Agora, pode ser vários tipos de queimadura. Sol, você pode ter uma queimadura de sol, exposição ao sol, ao fogo, né? Contato com fogo direto. Pode ser toque num objeto quente. Tudo isso vai levar a inflamação aguda. Tá legal? Terceira condição, terceira situação de perigo que leva à inflamação aguda. Alergias. Então, a resposta alérgica. Aí pode ser a poeira, aí pode ser a produtos químicos, aí pode ser a mofo, que é fungo, né? Bolores de fungo. A alimentação, de repente você pode se tornar intolerante a algum alimento. A medicamentos, atenção, a remédios, xenobióticos. Maquiagem, tintura para cabelo, roupa, perfume, e não para. Cosméticos em gerais. Posso dar uma dica para vocês sobre isso? Fica bravo comigo não, porque quando eu dou essa dica, as mulheres ficam bravas comigo. Mas eu sempre dou. Sabe como que eu lavo o cabelo? Com água. Com água. Uso nem sabão. Água, água, água. Ah, mas eu não dou conta, meu cabelo é muito oleoso. Aí vem outras histórias. Mas lá no shampoo está cheio de produto químico, lá no condicionador está cheio de produto químico. Tudo isso pode ser gatilho de inflamação aguda. Depende do paciente. Vocês estão aprendendo protocolos de imunidade e saúde preventiva. Então, muita atenção. Gente, coisa séria. Quarto gatilho de inflamação aguda. Anote aí para mim. Traumas ortopédicos. Então, pode ser contusões, torções, deformação por causa de uma pancada muito forte ou quebra de ossos. Contusões, entorses, né? Entorses, deformação por causa de uma pancada, amassou um osso, uma quebra de um osso, tudo isso leva a uma inflamação aguda. Tá bom? Uma distensão, uma luxação, que é um deslocamento, né, de uma articulação, tudo isso leva a uma inflamação aguda. Então, esses traumas ortopédicos. Ok? 5, quinta situação. Bem simples, olha. Cortes de qualquer tipo, de qualquer natureza. Cortes. Tem um corte que é terrível. Sabe qual que é? Folha. Folha de papel. Corte de folha de papel, porque ele é bem micro. Entra muita bactéria, ele vai lá profundamente, é um perigo danado. Cortes, perfuração com agulha, com algum objeto, pérfuro cortante, uma laceração que pode ser, sabe, ferida, né? Que você pode ralar a mão, o pé, cair, machucar e dilacerar o tecido. Essas lacerações, tudo isso, obviamente, leva a uma inflamação aguda. Ok? Sexta condição. Queimadura por frio. É interessante. As pessoas se esquecem disso, tá? O frio também queima, ele também causa inflamação aguda. Cuidado com o frio intenso. Protejam-se bem do frio intenso, tá? Queimadura por frio seria sexta. E para fechar, uma sétima condição que leva à inflamação aguda é a irritação por produtos químicos. Aí volta naquilo que eu estava falando lá no início, né? Das alergias. Mas produtos químicos de tudo quanto é tipo, tá? Combustível, gasolina, álcool, sei lá.
tem gente que suporta, produtos de limpeza. Isso tudo gera uma irritação intensa no corpo e uma inflamação aguda. Gente, muita atenção. Essas 7 condições que eu falei, existem outras e derivadas dessas aí também. Na ausência de uma resposta imunológica, se não tivesse resposta imunológica, todas essas situações aí de perigo, elas poderiam levar à morte do paciente. Elas têm potencial para levar à morte. Por isso que existe a resposta imunológica, para iniciar uma cicatrização logo no início do estímulo. Portanto, a imunidade, ela entra em ação em todas essas circunstâncias para quê? 2 coisas: reparar ou cicatrizar o corpo. Tá bom? Reparar é fazer a limpeza do tecido sem alterar o tecido. Cicatrizar é depois que, se o estímulo for muito intenso, aí vem, por exemplo, uma calcificação. Isso é cicatrização. Isso a gente não quer que aconteça. Então, esse processo de inflamação aguda, ele é natural, ele é saudável. Em um paciente que tem imunidade equilibrada. E esse é o nosso trabalho. Manter o equilíbrio da imunidade para que essa inflamação ela permaneça nesse nível de resolução, rápido. Então, agora, nós vamos, já caminhando para o final dessa primeira parte da aula, nós estamos só no início, gente, desse tema inflamação. E tem muita coisa para a gente aprender ainda e colocar em prática. Mas caminhando para o finalmente aqui, hoje, nessa introdução, vem um ponto muito importante. Professor Dr. Luiz Augusto, em um paciente com a imunidade equilibrada, quanto tempo dura uma inflamação aguda? É isso que a gente tem que saber. É por isso que eu ensinei para vocês o QPI, o questionário do perfil inflamatório. Entenderam? Vai lá e estuda ele de novo. A gente tem que saber quanto tempo demora uma inflamação aguda. Gente, geralmente, em média, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5 dias é suficiente para uma resolução da inflamação aguda em um sistema imunológico equilibrado, tá? Uma pessoa que não tem problemas imunológicos crônicos, que não está doente, uma pessoa que está normal, uma pessoa saudável. 5 dias, a gente tem a resolução dessa inflamação aguda. Mas, por favor, para tudo que você está fazendo agora e presta muita atenção, porque aqui tem uma coisa muito, muito séria. Essa resolução natural e saudável da inflamação aguda, ela só acontece se o paciente não tentou, olha o que eu estou dizendo, estou falando a negativa, se ele não tentou controlar a inflamação aguda com algum medicamento logo no início dos sintomas. Eu estou cansado de ver isso. Primeira dorzinha de cabeça, analgésico. Primeiro sinal de coriza, toma aqui um antigripante. Sabe-se lá o que isso quer dizer, antigripante. Meu Deus do céu, que loucura. Desconjex e assim por diante. Gente, isso é um erro crasso e cultural que custou bilhões de dólares, ou quiçá trilhões de dólares da indústria farmacêutica fazendo propaganda em televisão, rádio, em congressos de faculdades de medicina, patrocinando muitos médicos a ter férias em final de ano maravilhosas, lá no Beach Med, por aí vai, são resorts sensacionais, vocês não têm ideia como que é gostoso ir nesses resorts. E aí, gente, vem a cultura do analgésico, do anti-inflamatório, isso traz alívio imediato, só que esse alívio imediato impede o corpo de aprender quais são as condições da inflamação aguda de resolução. Aí, a consequência disso é a crônica que vem depois. Então, muita atenção nisso, tá? Por favor. Jamais corte
os sintomas da inflamação aguda nos 5 primeiros dias. Pronto, falei, está dito. Acabou. São 5 dias, gente. Durante 5 dias você vai acompanhar o processo. Não parou a inflamação de jeito nenhum, a dor aumentou, intensificou ainda mais que 5 dias, aí sim você vai precisar da medicina convencional, corre para o hospital. Você está morrendo. Desculpa falar assim, dar esse sorrisinho irônico no final. Não queria fazer isso. Perdão, não queria fazer isso. Tá? Eu quero dizer o seguinte, acompanhe o início da inflamação, mas não corte no início. Espera seu corpo tentar resolver. Em 5 dias ele consegue fazer isso. Passou de 5 dias, a situação pode estar caminhando para o outro lado da moeda da inflamação, que eu vou explicar agora aqui no final da aula. Né? Então, vamos ver qual que é o outro lado da inflamação, dessa moeda chamada inflamação. É uma moeda de 2 faces. A inflamação aguda é vida, ela tem que existir. Mas tem um outro lado. Qual que é o outro lado, gente? O outro lado é a inflamação crônica. A inflamação que acontece em pacientes já doentes. A pergunta é a seguinte: qual é o perigo da inflamação para o corpo? Quando a inflamação é prejudicial? Quando? Qual é o perigo? Quando ela é prejudicial? Já que ela é boa, já que ela é vida, já que ela tem que acontecer, quando é que ela é perigosa? Gente, é o que eu disse, a inflamação é muito perigosa em pacientes já doentes. Neste caso, a inflamação leva o corpo ao sinal inflamatório de mais alto nível, que eu já ensinei para vocês no início da aula. Ou seja, é o nível 5. Qual que é o nível 5? Lembra? Disfunção. Isso significa o quê? Perda de função de um órgão, perda de função de um tecido, perda de função de um sistema. Então, olha que loucura que é isso. É muito louco, né? Eu tenho um sistema imunológico de um lado que protege o meu corpo e garante a minha vida, mas esse mesmo sistema imunológico que saiu do controle, ele acaba me levando à morte ou à perda de função de um órgão, de um tecido, de um sistema. Podendo ser até ele mesmo, né? Que é a tal da doença autoimune. Então, vamos ver agora, para finalizar, um exemplo disso acontecendo no pâncreas. No pâncreas. Preste muita atenção. Por quê? Imagine, então, que começou os radicais livres sendo liberados lá no pâncreas o tempo inteiro, né? E esses radicais livres agora ativaram os macrófagos, acenderam os macrófagos, e eles começam, então, a secretar aquelas citocinas inflamatórias, as proteínas inflamatórias. Olha aí, ó, as roxinhas sendo liberadas. Estão vendo? Preste atenção, olha aí, ó. Ó, aqui, ó. Tudo isso aí são citocinas, interleucinas, interferon gama e por aí vai. Olha o que vai acontecer com as células do pâncreas. Olha só. Elas começam a morrer, coitadinhas. Elas começam a morrer. E ao morrer, na hora que chegar aqui glicose nesse pâncreas, para produzir, com o objetivo de produzir, olha se diminuindo de tamanho, olha as ilhotas de lanche diminuindo de tamanho. Agora vamos ver o antes e depois? Dá uma olhada no vídeo e veja o antes e depois. Ó, chegou glicose, está produzindo, olha o antes e depois. Olha na esquerda aqui, na minha direita e na minha esquerda, a diferença do antes e depois. É radical, né? Aí vem a obesidade, aí vem os outros problemas. Então, essa é a lógica do processo. O que eu preciso fazer como um profissional de imunidade e saúde preventiva é prevenir. E para prevenir, eu tenho que conhecer os protocolos. Então, vamos aos protocolos. A gente vai começar já logo de cara hoje, direto vendo um primeiro. E tem muito pela frente para a gente conhecer, tá, gente? Isso aqui é um assunto extenso. E vou ser bem sincero com vocês,
eu poderia criar um novo curso só desse tema. Porque o curso profissionalizante de imunidade e saúde preventiva, ele tem um foco em alguns protocolos, mas eu poderia fazer protocolos só de inflamação. E ficar, um ano inteiro só ensinando protocolos de inflamação. E naturais, tá? Sem medicamento. Hoje eu vou trazer para vocês um fabuloso, publicado na Nature Immunology. Então, não é qualquer revista científica. É uma das mais prestigiosas revistas científicas da história da humanidade, que é a Nature, não é qualquer coisa. Esse protocolo, ele foi criado, é uma referência bibliográfica gigante. Olha, deixa eu lá no final do artigo, só para vocês verem a quantidade de artigos científicos que foram usados para criar esses protocolos. Olha aqui, só para vocês verem isso. 1, 2, 3, 4, 16, 35, 56, 79... Não para não, 101, 121, 133 artigos científicos. São 133 provas científicas de que isso sim, que eu vou ensinar aqui agora, é possível. Está resumido aqui nessa revisão. Essa é uma revisão do ano de 2000 e, portanto, bem recente, de 2017, 19 de julho de 2017, publicado na Nature Immunology. Vamos dar crédito aos cientistas? Vamos dar crédito aos cientistas. Então, tá aqui, olha os cientistas, então, é o Marigan Blunder, Randy Longman, os nomes que eu não sei pronunciar, Gregory e David Artes. Olha, Departamento de Medicina da Weill Cornell Medicine, Universidade de Cornell, em Nova York, tá bom? Essa é a turma de lá. Departamento de Microbiologia e Imunologia, então são biólogos, imunologistas, também na Universidade de Cornell, em Nova York. Tá legal? Então, essa é a turma de lá, da Universidade de Nova York, Cornell. Esse é um achado, é uma revisão maravilhosa, e aqui um protocolo que nós vamos usar, sim, profissionais de imunidade, saúde, vocês devem usar. E ele diz o seguinte para nós: Regulation of inflammation by microbiota interaction with host. Ou seja, regulação da inflamação pela interação da microbiota na própria pessoa, com a própria pessoa, com o organismo. Ok? Com a sua casa, com o seu hospedeiro. Então, como que você pode usar micro-organismos, bactérias, para controlar a inflamação? Maravilhoso, né? Nós não estamos falando aqui de medicamento, nós não estamos falando de anti-inflamatório, nem de corticóide, nem de analgésico, nada disso. É você aprender a cuidar bem das bactérias do seu corpo. Fabuloso. Esse artigo ele vai estar disponível para vocês na plataforma, é para fazer o download e para estudar ele inteiro. Nós não vamos conseguir fechar isso tudo agora. Eu estou apresentando ele aqui para vocês e nas próximas aulas a gente vai estudar o passo a passo desse protocolo. Tá ok? É fabuloso, gente. É fabuloso. Então, a gente vai aprender a usar aqui, olha, dietas ricas em fibras. Nós vamos ver como que a gente usa isso para regular a inflamação lá no intestino. Olha aqui nos enterócitos, como que a gente faz. É maravilhoso, é fantástico, tá bom? Olha aqui no bebê, como que a gente trabalha com o bebê. E como que a gente usa isso para melhorar, inclusive, olha aqui, a nossa cabeça, o nosso cérebro, e resolver questões até de depressão, tá bom? Então, usando um estímulo aqui para o nervo vago. Mas isso são cenas das próximas aulas. Por enquanto, eu preciso que você recapitule tudo que eu ensinei aqui hoje, essa base da inflamação, para nas próximas aulas a gente começar a colocar em prática esses protocolos fabulosos de imunidade e saúde preventiva para a nossa vida. Imunologia é vida, gente. Cuide-se bem. Antes de ir para a próxima aula, não deixe de responder o questionário que eu vou colocar aqui para vocês dessa aula introdutória.
Combinado? Então, é isso daí. Vejo vocês na próxima aula.